Políticos condenados por corrupção conseguem alforria judicial e serão candidatos. O mensalão estampou a facilidade com a qual congressistas colocaram-se à venda. A Lava Jato descortinou o maior escândalo de corrupção do país e demonstrou a transformação dos órgãos públicos em um balcão de negócio escusos. Operações policiais no estado expuseram governadores que drenaram os cofres para encher os próprios bolsos enquanto a população padecia com serviços sucateados e inoperantes. Não à toa, após décadas de um país tragado pela imoralidade, a prisão ou a condenação à inelegibilidade de boa parte dos políticos poderosos envolvidos nos esquemas aparentavam finalmente ter colocado um ponto final da impunidade. Ilusão. Com uma mãozinha do judiciário e outra do Congresso, nomes influentes e enrolados se reabilitaram e pavimentam o caminho para voltar à senda das eleições ou articulam nos bastidores para implantar aliados. Algoz de Dilma, ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, apresentou o impeachment de Dilma agora depois de meses na prisão, deseja se eleger deputado Giuliano Gomes. Poderoso chefão Valdemar Costa Neto, manda-chuva da campanha de Bolsonaro, saiu da cadeia recentemente por ter comandado o mensalão do PT. A corrida presidencial é a prova de que os políticos brasileiros não ficam por muito no deserto. Lula poderá testar as urnas graças à decisão em que o STF reconheceu a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgá-lo, anulou as condenações dele da Lava Jato e remeteu os processos à Justiça Federal do Distrito Federal para uma nova análise. Àquela altura, os crimes estavam prescritos. Valdemar Costa Neto, condenado do mensalão e manda-chuva do PL, está entre os nomes que dão as cartas da campanha de Bolsonaro. E com a filiação do capitão transformou seu partido no maior do Brasil, o que lhe garante gordos repasses de dinheiros públicos. Embora os dois sejam os exemplos mais cristalinos de políticos que deram a volta por cima, a lista vai muito além. Eduardo Cunha, PTB São Paulo, retomou os direitos políticos do TRF. Na primeira região, o ex-deputado, em princípio, estava inelegível até 2027, por mentir sobre a existência de contas em seu nome no exterior, mas o desembargador Carlos Augusto Pires Brandão anulou em decisão liminar a resolução da Câmara de 2016 que impôs cassação do mandato dele e assim o livrou da lei da ficha limpa. Cunha agora quer surfar na onda de extrema-direita para se eleger. A convenção que o confirmará como candidato está previsto para sábado, dia 30, e contará com a presença de Bolsonaro. Pivô do impeachment de Dilma Rousseff, o ex-parlamentar montou um roteiro de viagens pelo estado paulista para promover o livro Tchau, Querida, na tentativa de faturar o antipetismo.
Outro manda-chuva da política beneficiaram-se não apenas da benevolência do judiciário, mas também da mão amiga do Congresso. É o caso de José Roberto Arruda, ex-governador do Distrito Federal, correligionário de Bolsonaro. Ele voltou ao jogo eleitoral depois de o presidente do STJ, Humberto Martins, suspender os efeitos das duas condenações dele por improbidade administrativa relacionada à Operação Caixa de Pandora, que investigou o mensalão do DEM do Distrito Federal. O ministro baseou-se na nova lei de improbidade administrativa chancelada pelo Parlamento no ano passado, que abrandou os critérios para a penalização de agentes públicos. O Planalto sabia da decisão antes do despacho e, em um acordo para pacificar a base da capital, o presidente acertou a candidatura de Arruda a deputado federal, mas que ele pretendesse concorrer ao Palácio do Buriti. Com o caminho livre, o ex-governador voltou às redes, descreveu em tom de brincadeira. Mensalão do DEM. O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, foi preso por articular o mensalão do DEM, mas deseja voltar à política como deputado. O negociador de Lula. Há ainda quem não busque o perdão do eleitor nas urnas, mas não abra mão do poder da articulação dos bastidores. Condenado no mensalão e um dos próceres do PT, José Dirceu diz que a compra de votos pelo governo da era Lula não existiu. O ex-ministro abriu mão de participar da coordenação de campanha do ex-presidente para evitar o mal-estar, mas não deixou de ter voz e negocia e reservado, condenado a mais de 98 anos de prisão. O ex-governador Luiz Fernando Pezão tem papel parecido. Está longe dos holofotes, mas articula apoios a André Siciliano, candidato petista ao Senado pelo Rio. E há também os que sonhem com o milagre do judiciário para retornar à política. Primeiro governador a ser cassado em um processo de impeachment na história da República, inelegível por 5 anos, Wilson Witzel submeterá seu nome ao PMB para disputar mais uma vez o Palácio Guanabara. O impeachment contra mim foi um golpe. Não respondo a ações penais ou de improbidade. Minha cassação foi resultado de uma investida de deputados de oposição que depois tomaram conta do governo, disse isto é, o ex-juiz que acumula derrota no STF diante da reabilitação em massa de corruptos. Percebemos que a repulsa da sociedade pela política está longe do razoável.